um forte candidato a poder vencer presidente do Brasil. Então, é super pertinente estar discutindo o Bolsonaro aqui. Boa tarde. Obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria falar um pouco de como que a Piauí resolveu fazer essa matéria. Na verdade, a nossa matéria é de 2016. Ela é setembro de 2016 e o Bolsonaro ainda estava... Ele não tinha crescido tanto nas pesquisas, né? Mas a gente resolveu levar esse cara a sério. Porque eu acho que era um fenômeno novo. Tinha uma coisa que ninguém, durante muitos anos, ninguém se identificou como direita no Brasil. Eu acho que havia um certo trauma da ditadura militar. Você falar que você era de direita, você era logo associado à ditadura militar. E o que chamou a atenção da gente era que um cara que se dizia de direita, e o que mais chamou a atenção da gente, quem é o eleitor de Bolsonaro? Que fenômeno é esse que está surgindo, que você tem um eleitor de direita, e o que ele acha que é ser de direita, e por que ele está apoiando esse candidato. E aí, quando a gente resolveu fazer esse perfil, a gente tomou a decisão que a gente ia levar a sério esse candidato. Porque muitas vezes, quando se falava de Bolsonaro, era assim, era um palhaço, era um engraçado. E não é. Ele não é engraçado, não é um palhaço, e ele está ganhando um espaço muito grande. E eu acho, assim, que a gente tem que ter cuidado quando a gente também fala do Bolsonaro, que ele é um imbecil, ele é um cretino, porque ele tem um eleitorado grande, e quando você chama o Bolsonaro de imbecil, de cretino, você está xingando o eleitorado dele. E essas pessoas se ressentem muito disso, né? Elas estão se sentindo muito agredidas. Então, eu acho que isso é até, inclusive, uma das razões para estar tendo essa polarização cada vez maior, esse discurso de ódio. Então, eu acho que assim, a nossa ideia, ao fazer o perfil do Bolsonaro naquela época, era para discutir a questão da direita. É o surgimento, né, não é nem se era o surgimento da direita, mas é uma admissão, eu sou de direita. E quando a gente acompanhou o Bolsonaro, se reunia com ele, nas comunidades, as pessoas diziam para mim, eu sou de direita, eu odeio a esquerda. Eu odeio a esquerda porque a esquerda acha que eu sou ignorante, porque a esquerda acha que eu sou crente, porque a esquerda acha que crente é tudo imbecil, ninguém olha pra gente. E aí é um terreno fértil para um populista. O cara chega lá, eu entendo você. Eu entendo o que você está sentindo. E eu acho que se o problema é violência, nós vamos entrar com a arma aqui. E como falta um discurso de que essa comunidade precisa, quem tiver um discurso que pegue mais, ele vai para esse voto. E o que me assusta é que está apanhando realmente. Agora, você não pode desprezar esse eleitorado. Você mencionou a campanha do Trump. Acho que um elemento que teve na campanha do Trump, e teve agora mais recentemente também na campanha presidencial na Itália, foi a ideia de que existe um certo jornalismo mainstream que seria esclarecido, uma coisa um pouco iluminista, e que se preocupa em traduzir, explicar o que seria correto para um público que, teoricamente, seria uma grande ignorância a respeito de assuntos de ordem moral, de segurança pública, essa coisa toda. Os dois casos foram um fracasso, né? Quer dizer, a população americana agiu dessa maneira, teve a eleição que teve, e no caso da Itália também aconteceu uma coisa muito curiosa, que acabou elegendo, não ficou com o governo, mas enfim, teve uma votação muito expressiva, um partido político que era antipolítico, que nasceu das mãos de um comediante, que era justamente antissistêmico. Você percebe algum traço disso na cobertura política brasileira a respeito do Bolsonaro, como se existisse uma forma certa de fazer, e ele não fosse a forma certa, e o jornalismo se preocupasse em mostrar isso, quase como catequizar o eleitor dele a respeito do que seria desejável? Bom, eu acho que eu tenho uma opinião sobre a cobertura eleitoral, cobertura dos candidatos, que eu acho que há uma corrente que defende a tese de que uma cobertura equilibrada das eleições, ela se mede assim, quase que na régua, quase que uma justiça eleitoral. Se você tem uma matéria que você descobre alguma coisa de um candidato, algum aspecto negativo de um candidato, você tem que necessariamente descobrir no mesmo tamanho, com a mesma dimensão, com a mesma cobertura do candidato oposto.
Eu acho que isso, na minha opinião, na verdade, você acaba fazendo uma cobertura desequilibrada, na verdade, porque os candidatos são diferentes. O que deve haver de toda a imprensa profissional, não só os grandes veículos, mas os veículos que fazem jornalismo e que obedecem aos princípios jornalísticos, é o mesmo empenho de cobertura para todos os candidatos. No caso do Bolsonaro, assim, como você ainda falou, ainda está no início da campanha, né? Não dá para saber ainda como é que vai ser a reação, como vai ser a cobertura em relação a ele. Mas é óbvio que há ali uma intenção, eu acho que é legítima e que é justificada, de jogar luz sobre Bolsonaro, porque, a rigor, dos principais candidatos que estão lançados, ele é o mais, assim, desconhecido. A maioria já passou por um escrutínio muito grande. O próprio Lula, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes é um candidato já de 2 eleições presidenciais, se não me engano. Então, é uma coisa que pode haver, sim, esse traço que você citou. Você mencionou isso de levar a sério o eleitor dele, né? Você percebe isso? Quer dizer, existe uma desconexão entre o tipo de cobertura que os grandes jornais e revistas fazem e o que essa grande massa do eleitor percebe, por isso vem, talvez, termos como fake news ou como esse apartheid mesmo, essa segregação, né, em relação a uma desconfiança em relação ao jornalismo, não só à informação que está sendo veiculada, né? Acho que a primeira coisa que eu queria comentar o que você falou sobre Trump. Eu acho que houve isso na imprensa americana e foi um grande erro. A gente estava no festival da Piauí e estava tendo debate isso lá em São Paulo, e tinham vários jornalistas americanos e nós fomos assistir o debate Hillary Trump. E eles, naquela época, diziam assim, a Hillary vai ganhar, assim, porque é impossível o Trump ganhar. Então, eu acho assim, que a imprensa americana era exatamente isso. Depois eles fizeram meia-culpa, eram os intelectuais, vindo das melhores universidades, sabe, nas redações em Nova York, em Washington, que não estavam nem aí enxergando o cara que está lá na fábrica, perdendo emprego, e aí, aquilo que eu estou falando, é terreno fértil, né? O cara está lá ignorado. Então, assim, eu tenho a impressão, porque, assim, na verdade, eu não acompanho, não faço assim, como ele, que acompanha diariamente a política. A gente acompanha determinados candidatos ou determinadas coisas. No caso do Bolsonaro, quando a gente fez essa matéria, eu tenho a impressão que isso vai mudar, porque naquela época ele ainda era meio aquela coisa, um fanfarrão. Então, hoje eu acho que a imprensa vai ter mais cuidado para tratar disso. Naquela época, quando eu fui conversar com ele, a primeira coisa, quando a gente ligou, o assessor de imprensa dele, Deus me livre, que ele vai falar com a Piauí, vocês vão acabar com ele, vocês vão ridicularizar ele. Eu falei, olha, que como toda a imprensa faz, porque vocês só sabem fazer isso, vocês não param para ver o que a gente está querendo falar. Eu falei, se fosse para fazer mais do mesmo, a gente não ia gastar dinheiro, nem investir, eu ir para Brasília, acompanhar um candidato. Não, a gente quer ver quem é o Bolsonaro como ele é atual. Aí eu cheguei lá no gabinete dele, ele começou, porque outra revista não vai citar o nome dessa revista, porque a repórter teve aqui, disse que eu era imbecil, e que era meia dúzia de pessoas, que na hora que eu andava lá pelo Congresso, que era uma coisa ridícula, que eu não tinha nenhuma importância. Cara, ele falou, e eu fui atrás dele. É um fenômeno. O cara é um popstar. Não é brincadeira. Não é uma coisa de você achar assim, que é meia dúzia de débil mental, que tá ali. É muita gente. Você passava por algum parlamentar, você via os parlamentares, ninguém ligava. Na hora que o Bolsonaro chegava, juntava um monte de gente à volta dele, ficava com uma coisa, e não sei o que, fazendo isso com arma, sabe? Os jovens, uma quantidade de jovens. Então, quer dizer, não é uma coisa assim que é um palhaço, sabe? As pessoas, e aí chegou um monte de evangélico, fez uma volta em torno dele, fez um círculo em torno dele, rezou, pediu proteção, coisa que não, você vê todos aqueles parlamentares passando ali, Chico Alencar e sei lá, Miro Teixeira, a gente que está há muito tempo lá, e não olhava. Na hora que o cara passa, é uma coisa impressionante. Ele coloca temas, vamos pegar alguns, por exemplo, questão
de alguma maneira, ou ele defende abertamente, ou ele deixa deliberadamente um mal-entendido na sala quando fala, por exemplo, sobre tortura, ou quando fala sobre violência policial, ou quando fala sobre questões de gênero, ou quando fala sobre ditadura, talvez aí mais claramente ele faz uma apologia, mas enfim. São assuntos que, nós estamos em 2018, a gente considerava que várias dúvidas a respeito disso tinham sido dissipadas no processo de redemocratização, quer dizer, que ninguém acharia razoável que a tortura seja uma coisa que possa acontecer. Bom, tem entrevistas mais antigas em que ele prega a sonegação fiscal, guerra civil, enfim. Como é que a gente trata desses assuntos que são trazidos para a pauta por ele? Seria como perguntar, porque essa pergunta traz um preconceito meu, assim, sem regredir junto com essa fatia. Porque se você coloca se discutir e ter que explicar que a tortura não é uma boa coisa, que a democracia é uma boa coisa, que a violência policial é diferente do uso da força policial, quer dizer, se você tem que voltar tão atrás, você também, ao noticiar essas coisas e abrir esse debate, você não está de alguma forma contribuindo para o obscurantismo, na medida em que algumas pessoas, e o Trump teve isso também, sentem que a sua posição reverbera nessa cobertura no lado que você não espera, né? E acaba, às vezes, inflacionando isso. Mas esse é um fenômeno que, assim, eu senti particularmente lá no Congresso, que eu cubro já há algum tempo, a Câmara dos Deputados. Bolsonaro, como ela está dizendo, ele, de um período para cá, ele se transformou numa figura quase como um popstar, como ela escreveu. Mas ele, dentro do Congresso, ele sempre foi uma pessoa super outsider. Ele não tem grupos políticos lá dentro. E as opiniões que ele manifestava, essas opiniões mais para o lado obscurantista, como você citou, elas sempre, como você disse, a gente imagina que isso já tivesse sido superado, já tivesse tido uma noção do que enfim, se ficou para trás, como um erro, bola para frente. Mas quando ele faz essa apologia, por exemplo, aberta da ditadura militar, que ele defende a ditadura militar, que ele defende a forma como o Brasil era governado na época, ele tem muita aceitação de parte do público. Agora, a questão é, se a gente precisa voltar a discutir e explicar, talvez, o malefício que foi a ditadura, ou o malefício que é a tortura, ou o malefício... Eu acho que explicar o que foi a ditadura. Né? Quer dizer, vai ser uma campanha que a gente vai ter que, talvez, contextualizar essas coisas. Que vai ser necessário, porque... enfim, acabou em 85, já são 95, 2005, 2015, 30 e quantos anos, né? Para quem não é tão velho assim como a gente, pode achar realmente, de fato, que foi um período que teve mais segurança, que teve mais confiabilidade nos políticos, que não havia corrupção, que não é uma verdade. Então, acho que necessariamente vai ter que ser contextualizado todo esse tipo de coisa. Senhor, você acha que, ao fazer isso, qual é a tua opinião, você acha que o jornalismo está colocando um nível zero, está fechando o compromisso com alguns princípios publicamente, e os candidatos que destoem disso vão ser criticados pela imprensa? Eu acho que a imprensa já está começando a mostrar algumas coisas. Não sei se eu vou me precipitar de falar isso, mas esse episódio da Marielle, como a TV Globo se comportou, e eu acho que ela se comportou muito bem, mostrando o que aconteceu, que foi um crime inadmissível, né, pelo fato de ser um parlamentar, você está enfrentando o Estado, você está enfrentando, você está eliminando quem está indo contra as suas ideias. Então, eu acho que a TV Globo, pela penetração dela, ela teve um papel muito importante, mas logo depois ela fez um programa no Fantástico falando sobre direitos humanos, explicando o que são direitos humanos. Quer dizer, você não pode chegar, quer dizer, o papel da polícia, o papel do Estado, não é entrar numa comunidade e sair matando, né? Isso, você torturar uma pessoa, isso é contra a humanidade, isso é direitos humanos, você não pode fazer isso. Então, é o básico. Você vai ter que explicar, olha, direitos humanos, porque as pessoas acham assim, porque defende bandido, a ideia é essa, né? Está defendendo bandido, não defende policial. Não, o que a gente está explicando aqui é o policial, ele está ali para defender, ele não está ali para matar, para eliminar, para exterminar. Que o bandido faça isso,
Tudo bem, você entende, ele está no papel dele, agora o Estado não pode fazer isso. Ele não pode assumir o papel do bandido, né? Ele tem que ser um Estado cidadão, e não um Estado bandido. Então, eu acho que a gente vai ter que começar a explicar algumas coisas realmente. Agora, por que isso aconteceu? Eu acho que esse discurso surgiu principalmente, bom, acho que no momento de antipetismo muito arraigado, acho que até pelos problemas todos, que ninguém aqui tem dúvida de que existiram, né? A grande corrupção, a grande decepção, a falta de reformas, de investimento em educação, saúde, tudo que tinha sido prometido, quer dizer, um escândalo de corrupção. Então, criou-se uma reação muito grande, muito desemprego, as pessoas, e aparece um personagem dizendo que, olha, tá vendo? Deixou tudo correr frouxo, então agora nós vamos entrar aqui, vamos armar e vamos acabar com os bandidos. Quer dizer, porque já tinha esse sentimento. E aí as pessoas começaram a identificar tudo de ruim com a esquerda, né? E aí a salvação à direita, né? Então a gente vai ter que explicar que não é assim, que na época do regime militar acontecia isso, só não era divulgado. Eu tenho uma pergunta aqui muito boa do público. Saulo, por favor, você pode ler para mim Saulo Pereira Guimarães. Boa tarde. Minha pergunta é, considerando que um dos principais combustíveis da campanha do Bolsonaro são os ataques dele à cobertura da grande mídia, como os grandes veículos poderão cobri-lo sem beneficiá-lo? Difícil, né? Peraí, eu não entendi direito, desculpa, ignorância minha mesmo, não entendi direito. O principal combustível da campanha dele... eu fiz muito pensando na matéria que vocês fizeram, por exemplo, lá no começo do ano. Você faz uma matéria denunciando uma coisa que nitidamente está irregular na vida de um candidato. E aí aquele candidato pega aquilo e ressignifica, né, muito em função dessa lógica de fake news, como um ataque a ele e como uma coisa que ele potencializa positivamente, né? É um pouco o que o João Paulo perguntou, né? Não, eu acho assim, primeiro eu não acho que ele tenha conseguido fazer essa ressignificação, não necessariamente. É óbvio que ele tem uma parcela do eleitorado que é muito fiel a ele, que é muito militante até. A gente foi muito questionado, não por pontos da matéria, quase nenhum ponto da matéria a gente sofreu questionamento dos eleitores dele, da rede social, dos militantes. Fomos questionados justamente porque a gente fez uma matéria sobre ele. E a pergunta clássica é: por que vocês não fazem a mesma coisa com o Lula? Como se a Folha ou todos os outros jornais, revistas, já não tivessem feito, escrutinado a vida do Lula do pé à cabeça, né? Mas eu acho que não tem muita saída. A gente tem que fazer o trabalho de centrar o foco nesses candidatos e mostrar o que eles têm para apresentar, o que eles fizeram no passado, que é importante. Essa história de que você falar mal ou falar dos problemas do candidato, você tá recorrendo à baixaria. Isso tem muitos discursos em debates, né? Vamos falar de propostas, não vamos falar de baixaria. Mas não, o cara tem um passado, ele tem que responder por aquele passado, tem que responder pelo que ele fez, pelo que ele deixou de fazer. Se ele se apresenta como novo na política, como aquela pessoa que vai mudar tudo que está aí, ele tem que responder por que ele tem 15 imóveis e ganha a sua moradia assim mesmo da Câmara, que é dinheiro público. E pode abrir mão disso. Então, eu acho que não tem muita saída. Tentar fazer um serviço da melhor qualidade. Não só com ele, como com todos os outros candidatos. Tenho a impressão também que nos debates, quando começarem os debates, ele vai se revelar quem ele é. Porque uma coisa é você chegar para um público, como ele chega no subúrbio e fala Brasil, pátria, Deus, Deus primeiro, Brasil, e as pessoas vibram, e ele não fala absolutamente mais nada, porque é isso, é impressionante. Ele fala, vamos nos armar, e cartão de visita de MST é fuzil não sei o quê, e as pessoas gostam. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, mais do que com ele, por que as pessoas gostam disso, né? Mas eu acho que na hora que chegar no debate, ele não tem proposta. Simplesmente, ele não vai, eu acho que ele não vai conseguir debater. Agora, pode acontecer dele não ter proposta e tudo bem.
Quer dizer, acho que essa é a questão que ele traz com essa pergunta, que é assim, que, enfim, a pergunta não é para mim, mas eu quero dar a minha opinião, que é o seguinte: não sei, e acho que a gente, como imprensa, tampouco sabe que é uma situação na qual, ao você mostrar que uma coisa está errada, as pessoas reagem da forma oposta que você esperava, dizendo, bom, está errado e eu gosto disso, e é isso que eu quero, o que está errado é você. Porque, na verdade, precisa matar as pessoas, precisa torturar as pessoas, precisa o que quer que seja, percebe? Realmente isso é angustiante, porque vai contra tudo que a gente viu acontecer ao longo do tempo. Quer dizer, quando você, que também é uma ideia um pouco iluminista, não? De que o conhecimento sobre uma certa coisa vai levar a uma certa consciência. O que a gente está percebendo é que não é por falta de informação. Essa é uma grande descoberta da internet, da rede social. Quer dizer, a gente dizia, bom, as pessoas são muito alienadas, elas não querem saber, elas não se informam, etc. E tal. Bom, hoje as pessoas se informam de alguma maneira muito mais do que se informavam antes. Tem ao alcance da mão, em tempo real, acesso à informação, ou pelo menos a possibilidade de acessar a informação. O que a gente percebeu foi isso, quer dizer, o eleitorado de um candidato que prega esse tipo de coisa, e aqui não é uma oposição a ele como pessoa, ou como direito de se candidatar, mas estou falando de algumas ideias que ele manifesta que são no limite, contra a Constituição, para dizer de uma forma simples, fazem sucesso. E aí quando você joga a luz sobre isso, dizendo, bom, isso é errado por A, B, C e tal, essa reação de dizer, bom, mas é isso que eu quero uma coisa, não vou dizer com essa palavra, mas é como se fosse, eu quero uma coisa errada. Quer dizer, o que é errado para você é certo para mim. Essa questão é até filosófica, quer dizer, como é que você vai mostrar o avesso de uma situação na qual as pessoas consideram o avesso o melhor lado? Né? E acho que uma outra questão que, enfim... Desculpa, essa questão da internet que você está falando, eu acho que também tem um problema sério. Eu acho que ao acessar a internet, as pessoas não estão buscando informação. Elas estão buscando confirmação do pensamento delas. Por isso que eu acho assim, quando hoje tem uma crítica de parte da imprensa ou parte do público à imprensa oficial, a imprensa oficial não, a imprensa tradicional, isso é muito ruim. Porque ainda que a imprensa tradicional ela falhe ou ela manipule, ela não pode mentir. Porque é desmoralização total. A Folha de São Paulo jamais poderia fazer uma matéria dizendo que a Marielle era casada com o Marcinho VP. Entendeu? Isso não cabe no trabalho que vocês fazem. Agora cabe na internet, você pode dizer qualquer coisa. Então, quando a gente destrói a imprensa tradicional, a gente está destruindo a possibilidade, né, da gente realmente ter um jornalismo de qualidade. A gente tem que cobrar a qualidade e não destruir essa imprensa tradicional. Agora, uma provocação, a gente teve aqui, eu vi tempo atrás, um debate sobre a Globo. Quer dizer, então, não é exclusividade essa preocupação ou esse descrédito em relação aos grandes meios produtores de informação, não é uma exclusividade tampouco do setor do Bolsonaro. Né? Quer dizer, uma eleição onde isso foi muito forte, porque o outro líder da campanha, o Lula, também é um candidato que tem uma crítica muito frontal aos grandes veículos de comunicação, para dizer um nome particular, a Globo. Quer dizer, é uma situação muito nova para nós jornalistas e para as empresas de comunicação em relação a qualquer campanha anterior, não? Porque deixou de ser só um ceticismo a respeito do que está sendo noticiado ou uma desconfiança em relação ao conteúdo da informação e passou a ser um ceticismo em relação ao ambiente informativo que passa pela crítica da propriedade dos meios, por onde você quiser, né? E vai ao nível de dizer que qualquer informação que venha dali não é confiável, portanto eu nem leio. Mas, João Paulo, acho que essa opinião é uma opinião um pouco segmentada ainda. Eu não acho que ela se generalizou. Eu acho que vem de grupos militantes, seja de um lado, seja de outro, defensores de Lula, defensores de Bolsonaro, dependendo das circunstâncias. São os dois caras que estão liderando a campanha. Mas eu acho que é de uma parcela. A minha opinião, minha impressão é que isso vem de uma parcela. Isso não é uma coisa que se generalizou, mas é uma impressão minha. Eu também tenho a impressão que, por enquanto, ainda está na militância. Agora, eu acho assim, que, em vez da gente destruir o trabalho da imprensa tradicional, a gente deve reforçar, porque a única forma da gente conseguir se defender disso é dizendo, não, olha, a gente está falando a verdade aqui. A maioria dos profissionais que estão nas redações, acho que nenhum de nós aqui tem dúvida, são pessoas corretas, são pessoas íntegras. Ninguém está aqui para chegar, querer inventar, querer mentir, querer manipular. Sabe, o nosso papel não é esse. Eu tenho certeza que a maioria dos profissionais fazem um trabalho sério. Se por acaso tem alguma coisa que manipula, eu acho que não é uma coisa
a não ser aquele caso escandaloso de 1989, eleição Lula-Collor, eu tenho a impressão que isso hoje seria inadmissível, sabe? Eu acho que a imprensa aprendeu a lição, ela não vai fazer isso. Você sabe que eu fiz uma entrevista tempo atrás com um americano, que eu não vou lembrar o nome, perguntando sobre essa coisa do Trump e a imprensa, fake news, e desacreditar, e desabilitar, e posta, dizendo, eu vou anunciar quem são os campeões do fake news nos Estados Unidos, coisa assim. Quer dizer, isso, em que medida isso é novo, né? E esse professor me dizia assim, olha, ele me lembrava a história de presidente americano que começou a usar o rádio, um programa chamado Conversas ao Pé do Fogo, não sei se foi Roosevelt, em que ele dizia, bom, vocês leem a imprensa fala sobre mim, mas aqui é uma conversa minha com vocês. Ele falava no rádio, as pessoas ouviam em casa, né? Então, tampouco é um fenômeno completamente novo, né? Mas eu queria perguntar para você assim, o Bolsonaro, esse fenômeno, essa reverberação dele e tal, é indissociável da internet? É um fruto da internet? Qual é o papel das redes sociais e da internet no fomento desse tipo de corrente de pensamento e no florescimento de uma candidatura como essa? Eu acho que é fundamental, né? Ele como político de fora dos grupos de comando, fora do caciquismo, não tem acesso a tempo partidário, esse tipo de coisa, ele depende necessariamente das redes sociais, da internet, e é desse núcleo militante que defende ele, que não são pessoas de pensamento único, pelo contrário, mas formam aí do que 14%, 15% hoje nas pesquisas de intenção de voto quando o Lula está concorrendo. É bom ressaltar que, se não me falha a memória, em todas as simulações de segundo turno ele não vence quase ninguém, eu acho. Posso estar enganado, mas pela última Datafolha que eu me lembre, apesar de, mesmo que o Lula estando fora da disputa, se ele vai disputar o segundo turno com o marido hoje, ele não ganharia. Então, ele montou fruto das redes sociais. Eu acho que ele se construiu com as redes sociais, é muito impressionante. Quando eu fui lá, você deve ter visto também, quando você entra no gabinete dele, ele explica o tempo inteiro postado, é o tempo inteiro. Eu acho que ele foi o primeiro, eu acho, a perceber isso. Como ele não tinha espaço na mídia tradicional, eu acho que ele foi um dos primeiros caras a entender como isso podia funcionar. E funcionou muito bem. Porque é o tempo todo as pessoas se comunicando com ele. E pessoas que acham assim, agora eu tenho alguém que me entende, agora eu posso falar. Principalmente no momento de radicalização enorme que está em 2016, impeachment de Dilma, toda aquela tensão, né? Então, foi um momento que ele usou muito bem as redes e continua usando. Ele está fazendo a campanha dele, principalmente nas redes. Esse cara não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada, era um partido... Se não tiver nenhum apoio, o partido que ele vai se candidatar, que é o PSL, ele tem segundos de propaganda eleitoral na TV, que ainda é embora acho que você discorde, ainda é, na minha opinião, um mecanismo importante ali para a eleição de qualquer candidato num país continental como o Brasil. Vi uma notícia recente, eu estava de férias, não acompanhei muito de perto, que o PR está buscando um vice do PR, Partido da República, que é um partido mais estruturado, tem um tempo de TV, aí já pode ser outra história. O comentário do René, que a gente conversava ali atrás, eu contei para ele uma teoria um pouco excêntrica, com a qual ninguém concorda no meu jornal, quando a gente toma café. Eu não sei, mas eu acho que a TV pode não ser tão importante esse ano, porque como existe esse rechaço tão grande à figura do político tradicional, enfim, essa é uma frase exatamente problematizada, mas está aí, né? Pode ser ruim ficar com a cara naqueles programas que ninguém gosta de ver e que fica ligado no boteco. Pode ser a expressão do político que se quer rechaçar e, portanto, um candidato como o Bolsonaro, não tendo muito tempo de TV, pode justamente usar isso a seu favor. Dizer, veja, eu não sou como eles, eu não estou ali pedindo voto, não sei o quê, e se fazer na internet, se fazer por outros meios, né? A maioria das pessoas, assim como o René, acha interessante a teoria, mas é um pouco exagerada, né? Mas, de fato, a gente vai ter uma campanha eleitoral que vai ser bastante curta, com pouco tempo de propaganda na TV, com poucos debates, né? E por outro lado, uma pré-campanha grande, afinal, nós estamos aqui falando de um deputado que é pré-candidato, né? A rigor, ele pode até nem sair candidato, né? Mas de que maneira essa campanha mais curta pode influenciar um tipo de candidatura como essa? Porque a gente já viu eleições municipais assim, né?
em que o tempo de campanha foi menor, em que teve restrição a financiamento, etc. Quer dizer, este novo cenário para a eleição presidencial favorece, prejudica ele? De que maneira funciona? Olha, eu participei da cobertura da reforma política, entre aspas, que estabeleceu esse tempo de campanha mais curto. E o objetivo dele, de quem fez isso, dos legisladores da época, era beneficiar quem já estava no poder. Porque você dificulta com o tempo de... Se eu não me engano, antes era 90, passou para 45. Você dificulta muito a renovação. Quem é novo na política, você não vai conhecer a pessoa e, obviamente, não vai receber voto. Então, o objetivo desses legisladores era isso, era beneficiar, perpetuar aquelas pessoas que estão no poder. No caso do Bolsonaro, que a gente está discutindo aqui especificamente, ele tem essa inserção muito forte nas redes sociais. Isso pode ser, se essa teoria for, pode ser se testar na prática agora, inclusive, né, deve se testar, e ele pode ser, enfim, prescindir mesmo desse tempo de TV e tentar se fazer ali nas redes sociais mesmo, com o financiamento que eventualmente ele vai ter ali de doação de militantes. E a gente tem essa experiência agora com essa Cambridge Analysis, né? A gente vê como as redes sociais funcionaram, né? Com a questão aí do Trump e em outros países, né? Como é que eles usaram as redes nessas eleições. Talvez isso até agora chame mais atenção e se tenha mais cuidado de como é que eles vão poder atuar. Inclusive, parece que vai ter uma fiscalização grande sobre fake news nas redes agora, né? Agora não sei. Isso é uma coisa muito difícil. É como um período atrás eram os vírus de computador, de e-mail. Uma vez ou outra ali você prendeu a quadrilha ali de pessoas que mandaram isso, mas é muito difícil se controlar, e eu acho que é mais uma questão de educação das pessoas, né? Quando elas notarem que uma coisa que ela compartilhou foi uma tremenda besteira, uma bobagem, ela vai ter um pouco mais de cuidado da próxima vez. Não sei como que o TSE pode regulamentar. Repercutindo aquilo que ela nem sabia o que era, né? Dizendo, não, foi isso, foi isso, foi isso. Imagina o público comum. Aparentemente, né? Não é um problema de nível educacional, digamos, né? Inclusive, enfim, vamos ter uma pergunta da plateia, né? Sim. A gente... Teve, inclusive, alguém nas redes que falou que queria que vocês falassem um pouco mais da cobertura jornalística. E a Anne Wigner teve uma pergunta nesse sentido. Você pode ler sua pergunta, Anne Wigner? Sim, sou francesa, sou jornalista francesa, e era como cobrir o programa econômico do Bolsonaro, porque a experiência que a gente tem na França, onde temos a extrema-direita já há 30 anos, e nas últimas eleições presidenciais, no final, foi o programa econômico deles que foi diferente. Eles não têm quase nada de programa econômico, e acho que os brasileiros estão preocupados pela questão da segurança, mas também pela questão da crise econômica, não? Eu que escutei muito pouco do programa econômico do Bolsonaro, de privatização e nada mais. Acho que até porque ele não tem muito claro ainda o plano econômico dele. Não tem ainda nem as pessoas, ele próprio reconhece que ele não entende nada de economia e que ele está procurando alguém para, enfim, ser o que o Fernando Henrique foi do Itamar Franco naquela época, que Palocci acabou conduzindo a do Lula. Então acho que é por esse sentido, por essa questão. Ainda não há, acho que nem na equipe dele, no entorno dele, ele próprio tem claro qual que é exatamente a proposta econômica dele. Não sei se é conselheiro. Ele está com o Paulo Guedes, né, que é um economista liberal, ultraliberal, teve alguma visibilidade nos anos 80, e está fazendo um programa. Se ele for seguir, um programa ultra liberal. Então, ele já tinha um outro guru também, que ele ficou reverberando essa pessoa por umas 2 semanas, depois ela sumiu, rompeu, saiu. Então, acho que é uma coisa muito... Ele está... Eu espero que as pessoas realmente fiquem atentas à questão, a essa questão. O meu medo é que as pessoas fiquem atentas a outras coisas, entendeu? Não queiram saber da questão econômica, que você queira muito mais emoção do que razão. Esse é o meu medo nessa eleição.
Porque se você tiver que ter um programa econômico, eu acho muito difícil ele sustentar. Ele não tem condições de chegar ali e dizer, olha, é isso. Ele realmente não sabe. Ele gritava comigo de uma tal maneira, quando eu fui perguntar sobre economia, você está querendo botar contra a parede? Eu sou berrar. Eu falei, não, deputado, o senhor está lhe perguntando, o senhor vai ser candidato a presidente, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê taxa de juros? Como é que o senhor vê... Então, assim, ele é uma pessoa que ele se descontrola completamente. Então, a não ser que ele passe por um treinamento muito grande, eu acho que se ele é uma pessoa que ele for fustigada, ele é capaz de perder razão. Então, talvez isso seja até, assim, o tiro no pé dele, entendeu? Agora, voltando um pouquinho à segurança pública, sem prejuízo para a economia, a vantagem de ser uma conversa, a gente pode pingar lá e cá. Mas a gente está no estado que está sob intervenção federal, que é uma coisa inédita desde a última Constituição. E o estado também obteve esse assassinato horroroso da vereadora Marielle Franco, do motorista dela, do Anderson. Com o Temer dizendo que foi uma jogada de mestre, com o marqueteiro dele dizendo que foi uma jogada eleitoral, pairando essa dúvida sobre em que medida essa decisão em relação à segurança pública mesmo, ou é uma forma de obter lucros eleitorais nesse período, né? Isso, talvez entrando um pouco no eleitorado do Bolsonaro, quer dizer, uma outra possibilidade é de que esses assuntos que hoje de radicalização na segurança pública são do nicho do Bolsonaro, por fazer sucesso, talvez acabem vazando, vamos dizer assim, para pautas e programas de governo de outros candidatos, de maneira que, quando me convidaram para essa conversa, ainda não havia intervenção. A única pessoa capaz de falar uma coisa semelhante seria talvez o Bolsonaro. Isso mudou numa semana, assim, né? Quer dizer, qual é a possibilidade da gente depois se reunir aqui de novo para discutir esse tipo de pauta e defesa desse tipo de medida extrema na boca de outros candidatos, né? E de que o espectro político, ideológico, acabe se deslocando na direção desse recrudescimento da política de segurança pública? Acho que é uma grande chance, até porque não é só o Temer que se virou para esse lado, tem um outro candidato, pré-candidato a presidente, o Rodrigo Maia também, que é do Democratas, que está tentando montar ali a sua plataforma política em cima justamente da segurança pública, tentando criar um projeto um pacote de projetos de segurança pública para aprovação no Congresso Nacional. Isso já foi feito atrás e pouca coisa mudou, mas política funciona desse jeito, de expectativas, símbolos. Então, e ele é do Rio aqui também, então todos esses candidatos estão de alguma forma se virando para isso, porque realmente é um problema real, óbvio, e como com esse fenômeno Bolsonaro, isso ganha uma importância ainda maior. Eu acho que Temer também tentou se apropriar do discurso. Eu acho que ele percebeu que estava vendo, né, que essa crise enorme, e foi uma forma dele também se apropriar desse discurso, porque o Temer é o quê? Um candidato direita, centro-direita, né? Então ele vai meio que concorrer ali no nicho do Bolsonaro, se ele sair realmente candidato. Mas esse tema, segurança, obviamente vai ter que estar na pauta. Porque não é uma questão só do Rio. O Rio reverbera mais, mas a gente tem problemas seríssimos. O Ceará, por exemplo, que está com porto e aeroporto, que virou um hub de tráfico de droga e violência. O Nordeste está com problema seríssimo, Natal, essa questão dos presídios, quer dizer, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar. O problema é como você vai tratar isso. Se dessa forma que vão armar todo mundo, sair todo mundo se matando na rua, ou você faz uma intervenção militar que os próprios militares estão constrangidos, porque no fim das contas o papel do Exército não é esse. O papel do Exército não é atacar a população, né, local, né? É defender a população local. Então, para eles é constrangedor. Quer dizer, você faz uma estratégia, que vamos ver como é que vai funcionar essa estratégia aqui no Rio, você faz uma estratégia assim, em 3 dias, sem nenhum planejamento, sem nada, e depois que você faz tudo isso, você não quer liberar o dinheiro, você diz que não tem, você tem 800 milhões, então vamos ver como é que isso vai funcionar. Isso pode ser um grande fracasso para o Temer, né? Se ele quer usar o discurso da segurança, isso tem que dar muito certo. Agora, da forma como está, não sei se isso vai dar certo, né? Porque a gente já sabe que não vai funcionar. Que falta inteligência, falta uma ação social nas favelas, urbanização,
e um monte de coisa que a gente não tem nada aqui é um espetáculo, né? É claro que tem que ser feito alguma coisa, não estou dizendo, olha, gente, não tem que fazer nada, tem que fazer, só não sei se você chegando e falando, cara, tá aqui lá dentro. Agora, teve um pedido de alguém na internet para a gente falar um pouco mais sobre a apuração jornalística. Eu queria que vocês contassem um pouco para as pessoas que obviamente não participaram do cotidiano da apuração, dos encontros que vocês tiveram com o Bolsonaro, das entrevistas que vocês fizeram. É pouco comum ter alguém que ataque tão frontalmente a imprensa como ele faz, né? Como é que é a interação com ele profissionalmente, com a assessoria dele? Como é que foi essa experiência? O que vocês projetam para esse período eleitoral em relação a isso? Tá, no meu caso, a matéria que a gente fez, fui eu, a repórter Camila Matuso, da Folha lá em Brasília também, e o repórter daqui da Folha, o Ítalo Nogueira. A nossa interação com ele, especificamente sobre essa matéria, foi quase nula, porque a gente começou a ir atrás, foi uma apuração demorada, de 3 meses, sobre patrimônio, passado, o que a família realmente tinha reunido ali, exclusivamente na política. E depois de toda a apuração pronta, a gente percorreu cartórios, as declarações públicas e reuniu os dados. A gente viu, acho que foi enviar 32 perguntas feitas pessoalmente, enviadas por e-mail para ele, para a assessoria dele, dos 4 gabinetes, dos gabinetes dos filhos também, e não houve resposta nenhuma. E nesse caso, ele achou por bem não falar nada, se mantém em silêncio. Após a publicação da reportagem, que mostrava que ele, só na política ele multiplicou o patrimônio ali, até patrimônio considerável, ele e os filhos dele, aí ele começou a responder pelas redes sociais. Começou a publicar manifestações, mas manifestações no sentido que até que o rapaz perguntou, ele tentando ressignificar a coisa, e ele não respondia nada diretamente. A rigor das 32 perguntas que a gente fez para ele praticamente não respondeu nenhuma delas. Partiu para esse ataque, que por que vocês não fazem a mesma coisa com Lula, e outro tipo de coisa que foge ao assunto. Daí a gente fez outras matérias também, contando que ele e o filho dele recebem a sua moradia, mesmo tendo casa própria em Brasília e várias casas no Rio de Janeiro, e que ele empregou muito tempo uma funcionária numa cidadezinha que é distrito ali de Angra dos Reis, como secretária parlamentar do gabinete dele. E a secretária, a gente foi lá, entrevistou as pessoas da região, e elas contaram que essa moça, na verdade, ela é a mulher do caseiro dele, da casa de veraneio, e presta serviço lá nessa casa em Angra dos Reis, e tem como atividade principal ali a trabalhar numa lojinha de açaí, a Val do Açaí. Nesta apuração específica, que estava o Ítalo e a Camila em Angra dos Reis, por coincidência encontraram justamente a figura lá do Bolsonaro. Estava lá dentro da casa. Aí ele resolveu falar, por improviso e de forma assim espontânea, e foi uma entrevista assim, feita ali na hora. Aí, enfim, ele responde algumas coisas, ele dá a versão dele, até porque você está fazendo questionamento pessoalmente, mas como a conselheira relatou aí na apuração do perfil que ela escreveu, ele, em alguns momentos, ele perde a cabeça. Agora, só um detalhe nessa situação que você está descrevendo agora. Ele publicou a versão dele, o vídeo dele do encontro com vocês, não? Só um trecho. Pois é, isso que eu queria dizer. Isso também é uma novidade, né? Quer dizer, ele saiu meio antes, não sei? Sim, publicou um trecho ali, enfim, ele sabia que a gente ia fazer uma reportagem, ia publicar no dia seguinte, aí ele publicou um trecho da entrevista, obviamente com ele falando, e no momento que ele estava, não me lembro exatamente o que era o trecho, mas no momento que ele estava bem incisivo ali com os repórteres. E o momento que eu ia citar que ele perdeu a cabeça foi quando a Camila perguntou para ele o que ele fazia com o dinheiro do auxílio moradia, já que ele tinha uma casa. E ele falou que usava para comer gente com ela. E depois ele reconheceu que perdi a cabeça, que não sei o quê, mas ele é mais ou menos isso. E a tua experiência, conselheiro?
a Piauí foi uma coisa diferente, primeiro porque, assim, a gente queria entender quem era essa pessoa, né? Então, foi muito curioso, porque eu cheguei lá no gabinete dele, tem fotos, assim, tem uma galeria de fotos dos generais da ditadura militar. Aí eu entrei e eu acho, assim, que ele já estava numa, assim, né, preparado, armado aí contra mim, né? E aí ele falou, tá vendo aí? Eu falei, bom. Aí ele falou, queria que eu botasse a foto de quem? Do Lula, da Dilma? Começa assim. Então você começa assim, um negócio. Aí, bom, mas tudo bem, assim, eu realmente não perco assim muito. Eu assim, acho divertido assim, a pessoa perder as estribeiras e a gente manter o controle. É interessante, né? Porque a gente, de certa forma, eu não fico botando a mão na cara da pessoa, deixa ela falar. Como isso, né? Vai comer gente, né? A pessoa vai falar. Quanto mais você deixa a pessoa, né, falar, ela vai mostrar quem ela é. Bom, aí no dia seguinte eu fui e estava no gabinete do filho dele. Aí tinha um pessoal botando assim a câmera, né? E aí eu estou conversando com ele e ele falou, você está sendo filmada? Aí eu falei, assim não, porque agora eu sei, eu só filmo tudo, porque não vou admitir que vocês mentam, que não sei o quê. Aí me filmou a entrevista inteira. E aí depois foi essa ida a Bangu, que foi assim, que eu fiquei muito impressionada, que foi o primeiro momento que eu vi no Congresso, né, as pessoas em volta dele, mas em Bangu, no auditório, mas na hora que ele chegou, foi uma coisa assim, muito impressionante, aquela coisa de mito, e aí eu perguntava, mas por que você vota nele? Eu falava, porque eu sou de direita e ele é o cara que ele vai defender a gente, porque a esquerda só trata a gente mal e não sei o quê. E ele é aquela coisa, Deus, família, e assim, ele não falava mais nada. Aí depois eu fui fazer uma entrevista com ele me botou debaixo de uma máquina de supermercado, que não é um lugar mais conveniente para você fazer uma entrevista sobre economia. Quando eu fui perguntar as coisas, ele gritou, perdeu completamente o controle. Aí veio o pastor, né, Everaldo, correndo, né, quando viu que ele estava se descontrolando, e aí meio que as coisas se ajeitaram. Aí ele parou, não quis mais falar comigo. Aí eu falei com o pastor, olha, se ele quer ser candidato, ele tem que falar com a gente, ele tem que mostrar as ideias dele. E aí depois ele foi muito gentil, só que ele fala assim, coisas, por exemplo, ele estava falando de imigração, né, porque ele se sente muito perseguido. Ele fala, eu estava falando com um jornalista, e o jornalista, tudo ele usa imbecil, assim, imbecil é uma palavra que ele gosta muito, tudo é imbecil. Imbecil, idiota, isso ele usa demais. Aí ele falou que um jornalista perguntou para ele, quando ele estava falando que tinha que ter um controle de imigração, aí ele falou, o senhor está falando isso porque quem está entrando aqui é pobre e preto, se fosse sueco, o senhor não estava falando isso. Aí ele fala, ô imbecil, você acha que algum sueco vai querer vir para cá? Entendeu? Ele não discute, é só um imbecil, entendeu? Então, assim, tem vários episódios com ele. Por exemplo, o caso do estupro, né, da Maria do Rosário. Aí eu falei com ele, você acha, deputado, que o senhor se excedeu no caso da deputada, porque o senhor xingou ela, empurrou, né? Falou não ia te estuprar, não sei o que, porque você não merece. Como assim? Ela me chama de estuprador e eu tenho que me arrepender? Eu não vou pedir desculpa para ela, não, só se ela me pedir desculpa, e o filho dele entrou na conversa. E eu falei, você acha que seu pai agiu bem? Ele falou, é óbvio que agiu bem. Se ele não falasse aquilo para ela, eu ia dizer que ele era um bundão. Então, assim, é maravilhoso você fazer uma cobertura dessa, entendeu? Porque as pessoas estão assim, elas estão abertas a falar para você, se você acha tudo muito normal. Então, acho que é o que eu procuro fazer, acho assim, né? Natural, porque a pessoa fala, porque é ele, né? Nosso caso específico, um pouco como ela falou, se você dá a sorte, que foi o caso, a sorte, a eventualidade de encontrar com ele não se furta a responder, e responde do jeito que ele quiser, mas ok. Agora, se você está numa apuração, pelo menos nesse caso nosso da Folha, desta matéria, houve uma recusa muito forte de prestar qualquer tipo de esclarecimento antes dessa publicação, no período da apuração. Você chegou a sentir intimidados?
ambiente para uma campanha eleitoral nesse nível? Porque, por exemplo, você me contou que foi carrapato da Marta, né? Uma expressão que a gente usa no jornalismo para ter uma pessoa que praticamente dorme com o candidato, né? Viaja junto e tal. É um ambiente desafiador, para dizer de uma forma. Sem dúvida, mas acho que há um nível, assim, vamos de 0 a 10, tem um candidato que é 10, tem outro que é 5, 6, mas normalmente o político não gosta de ser questionado, de ser confrontado, de ser contrariado. Eu acho que há uma expectativa deles ali meio tola de que eles esperam ter amigos na cobertura, e esse não é definitivamente o nosso papel. Agora, tem um aspecto no eleitorado dele, a gente está falando bastante do candidato, mas no começo, você falou do Trump. Uma questão que chama a atenção é o seguinte: o eleitor do Trump era mais do interior, menos instruído do ponto de vista de acesso à educação formal, era aquele trabalhador e tal. No caso do Bolsonaro, pelo menos o Datafolha que eu destrinchei e acompanhei, era um eleitor de alta escolarização, de alta renda, concentrado no Sudeste, homem, branco. É o contrário do eleitor do Trump nesse sentido, que é o cara interiorano, o cara de baixa instrução, né? Quer dizer, as pessoas mais instruídas, ou que pelo menos têm mais possibilidade de acesso à instrução formal, são as que mais gostam desse tipo de coisa. É uma parcela deles, né? Parcela desse eleitorado. Né? São 17% dos eleitores do país, não? 15, alguma coisa assim. Né? 15? 15. É que não é o Enéas, né? Aqui, quando a gente fez a matéria, em 2006, ele chegava a ter 23% dos votos entre os que recebem mais de 10 salários mínimos. É muito eleitor antipetista. Eu acho que é. O antipetista que vê nele, como a conselheira disse, uma pessoa que abraçou uma candidatura de direita, entre aspas. Acho que é um pouco por aí, né? Só interromper, porque você falou do Trump, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Porque a cobertura da imprensa com relação ao Trump, como a Consuelo falou, pegou todo mundo de surpresa no final o resultado. Como que vocês, jornalistas, poderiam aprender com o que aconteceu nos Estados Unidos? O que a gente faria de diferente? Eu acho que a gente já está fazendo diferente, eu acho que a gente já aprendeu. Eu acho que o começo da cobertura do Bolsonaro ninguém levava a sério. Era uma coisa meio, né, um histriônico. Eu acho que hoje a imprensa está levando a sério, sim. E é diferente do que foi lá com o Trump. Eu acho que ninguém está desprezando mais muito esse eleitorado. Eu acho que a imprensa está atenta a isso. Eu acho, inclusive, aquilo que eu falei no começo, essa cobertura da Globo, no caso Marielle, não sei, pode ser que seja só uma impressão minha, mas eu acho que tem a ver também com o que ela vai se posicionar nessa eleição. Ela deixou bem claro ali que essa coisa de ultradireita, e quando ela critica ela faz duas matérias gigantescas contra a desembargadora, quando ela entra criticando pesado esse tipo de comportamento de fake news, e eu acho que ela já se posicionou bem de que esse candidato, olha quem cuidado, essa extrema-direita aí. Eu tenho a impressão que está todo mundo atento. O trabalho que eles fizeram aí de investigação de quem está preocupado em mostrar quem é esse candidato. Eu acho que teve um certo meia-culpa ali de parte da imprensa norte-americana de não ter acreditado que isso ia acontecer. Eu acho que tinha uma capa já pronta, inclusive a clássica capa pronta do Post. Isso. E na minha opinião, tem uma certa semelhança com aquilo que eu falei no começo ali. Eu acho que isso também aconteceu na eleição norte-americana, de grande parte da imprensa ainda ter uma posição que eu considero equivocada, mas muita gente defende, eu respeito, que é uma espécie de equilíbrio de cobertura baseado na medição, na régua. Tantas matérias críticas contra fulano, tem que ter tantas matérias críticas contra Beltrano. E isso pode ter levado, e levou a uma outra discussão em relação a isso na eleição norte-americana,
Isso levou enfim, as matérias, as reportagens, os perfis do Trump, que mostravam uma série de coisas questionáveis, a se buscar também uma série de coisas questionáveis do mesmo tamanho, do mesmo nível, da mesma dimensão da candidatura adversária. E eu acho que cobertura política equilibrada de eleição se faz concentrando esforços para escrutinar o passado, as propostas, da mesma forma de todos os candidatos. Mas se você achar muita coisa aqui e nada aqui, o seu compromisso com a verdade é mostrar muita coisa aqui e nada aqui, e essa vai ser uma cobertura equilibrada, na minha opinião. João Paulo, você pode responder também, porque você levantou essa bola do Trump, né? Inclusive quando você falou de vir aqui mediar, você falou que você vê um paralelo muito forte. Você pode responder também? A minha falou também quando começou, né? Quer dizer, acho que tem um paralelo ali, tem um paralelo na Itália agora, deve ter outros pelo mundo. Acho que o Brexit teve um pouco disso também, uma coisa assim, ninguém acha realmente que isso vai acontecer, é absurdo demais, é uma estupidez muito grande, né? E no fundo é exatamente o que acontece, quer dizer, a gente tem pelo menos 3 exemplos, bom, posso até somar mais um, acho que não são do mesmo matiz político-ideológico, algumas pessoas põem isso no mesmo balaio, eu discordo, mas do ponto de vista de surpresa, do ponto de vista de revelar que a imprensa estava fazendo uma certa aposta e quebrou a cara. Eu acho que o Trump é um, a Itália é outro, acho que o Brexit é outro, e o acordo de paz da Colômbia também teve muito disso. Quer dizer, quem há de ser contra? Não, bom, os colombianos foram votar, e daí deu a maioria da... São situações onde ficou muito claro que a imprensa tinha uma expectativa muito diferente daquilo que aconteceu. Mas você acha, como Consuelo, que a gente aprendeu com os erros, ou a gente está caminhando para o mesmo... Não, eu acho que a gente aprendeu, eu concordo com ela. Eu acho que a matéria, o perfil da Piauí é prova disso, o trabalho que a Renê faz é prova disso. O que me inquieta é que o problema para mim é muito maior que esse. É justamente o que eu venho tentando dizer, que assim, o fato de você descobrir que precisa cumprir com seriedade aquilo, e você jogar luz sobre aquilo, e você expor aquelas coisas, o que me perturba é que isso não é garantia de elucidação daquele fenômeno. É que as pessoas acabam tomando isso, como foi o caso da tua matéria, que é essa desconstrução narrativa que o colega citava, e que, no fundo, involuntariamente, talvez a gente acabe insuflando uma ideia que a gente justamente está colocando ali para expor como ela é débil, como ela é condenável, né? Isso eu não tenho resposta, isso eu acho complicado. Você sabe qual que é a minha preocupação? Eu acho tem uma limitação agora no nosso trabalho. Há alguns anos, nessas campanhas, o trabalho da imprensa era fundamental, porque os debates, porque tinha a TV. Agora, com as redes sociais, sai muito do controle. E como é que você vai chegar a esse público? Quer dizer, se você faz um discurso que é muito o discurso que ele vai usar, que é o discurso do medo, numa sociedade que está com medo, né? Está com medo da violência, está com medo de perder o emprego, ele vai usar muito esse discurso e a gente não vai ter muito controle. Então, também tem que ver qual é o papel do político e das pessoas que vão concorrer, como elas vão atuar nessas comunidades, entendeu? Como que ela vai passar essa mensagem? Porque o nosso trabalho de imprensa é isso, a gente vai denunciar alguma coisa aqui, outra coisa ali, mas vai depender muito do empenho dos outros candidatos. Porque se você se você não entende, por exemplo, uma coisa que para mim é um fenômeno, Rio de Janeiro, Freixo, chega lá nessas comunidades, qual que é a votação da esquerda no subúrbio e na periferia do Rio? É ridículo. Então, o que está havendo de errado? Por que os grupos de esquerda, ou as pessoas mais preocupadas com as questões sociais, com direitos, não tem penetração nessas comunidades? O que está errado no discurso da esquerda? Eu acho que está na hora de fazer uma meia-culpa também. Por que eles não conseguem chegar lá e dizer, olha, a gente está lutando por alguma coisa melhor? Não chega. Você chega lá, é isso, é Crivella, é Bolsonaro, é um discurso da violência, é o discurso do medo, é isso que pega. Então, também tem que os candidatos fazerem a culpa, porque o nosso trabalho tem uma limitação. Eu insisto nisso, assim, que é realmente difícil conversar porque
eu acho assim, as pessoas que pensam dessa maneira, elas estão sendo honestas, no sentido de que elas estão dizendo que elas acreditam mesmo nisso. Então, elas acreditam mesmo que uma forma de reduzir a criminalidade é aumentando o direito de porte e de posse de arma no Brasil. Quer dizer, quando alguém diz isso hoje, ela realmente está dizendo isso, a pessoa acredita nisso, não é um problema de má informação, no sentido... Né? E é um problema de conceito anterior, mais básico. Então, quando a gente fala do papel da imprensa, a gente tem uma limitação como jornalista, que é a gente só pode informar. Né? Agora, daí para frente, vira um aspecto quase dogmático, quase religioso, em que você não consegue, não vai dizer para alguém, olha, é muito improvável que tenha havido Deus, porque afinal, convenhamos, olha, você explica, não, mas eu acredito, bom. Então você entra num terreno da fé, né? Eu acho que talvez seja esse o problema agora, não uma questão de falta de informação. Eu acho que você diz tudo, há um limite no trabalho jornalístico, e o máximo que a gente pode fazer é informar, e se ele reunir os eleitores suficientes para ganhar, tem que governar com toda razão. Se houver não 15%, mas 50% lá no final das contas que concordem com as ideias dele, que concordem com o eventual programa econômico que ele apresentar, concordem com a política para a segurança pública que ele apresentar, é democracia isso, né? Nosso papel tem essa limitação, a gente chega ali, ao máximo, a informação. Eu queria citar um trecho aqui da matéria, assim, quando eu fui a Bangu, uma das pessoas que eu perguntei por que votava nele, ela responde: a esquerda nos olha com preconceito, nos rotula de conservadores e despreza os nossos valores, como se só eles tivessem razão em tudo. Além disso, eles sempre acham que pobre é coitado, e acusou o programa Bolsa Família de sustentar vagabundos. Isso é uma comunidade classe média baixa, pequenos empreendedores, entendeu? Então, é muito esse o pensamento. Tem um outro rapaz que diz que a esquerda, que eles estavam cansados de ser assaltados por vagabundo, e a esquerda não falava nada. Então, o Bolsonaro ia lá e dizia que tem que matar vagabundo. Então, eu acho assim, você tem dois problemas aí. Você tem uma omissão do Estado gigantesca nessas comunidades, e tem um candidato que dá como solução isso daí. Como você não acredita no Estado, você acha que a solução é você sair armando. Então, acho que cabe aos outros candidatos que têm uma visão mais nacional a chegar e tentar se comunicar com essas pessoas. Porque é essa coisa, o que a gente pode fazer? Agora, a imprensa está tomando partido contra o Bolsonaro de saída? Estou dizendo que é uma pessoa que não deveria ser candidato, ou que representa valores que não deveriam estar presentes nessa disputa? Assim, eu não tenho autorização, muito menos procuração para falar pela Folha. Estou falando a opinião que eu tenho. Eu acho que a maioria da imprensa profissional, pelo contrário, leva ele muito a sério. Acho que realmente ele pode, numa eventualidade, virar o presidente desse país aqui nosso. Então, está buscando fazer o básico ali que fez com todos os outros velhos candidatos aí de outras disputas, que é tentar mostrar ali um pouco de quem é essa pessoa. E também eu acho que não é um papel do jornalismo adotar a torcida por candidato A ou B, porque senão não vira jornalismo, vira militância. A gente tem esse limite, pelo menos na minha opinião, de que você tem que mostrar, essa pessoa eventualmente defende torturar bandido. Você concorda com a sua opinião? Se você concordar, você vai ser eleitor dele e vai votar. Já não tem como falar a nossa opinião, porque daí não é jornalista, já é opinião, já é militância, já é panfletagem, é outro campo, na minha opinião. Eu acho que o papel da gente é mostrar, de todos os candidatos, como ele pensa. Agora, como cada um vai receber isso já não está mais na nossa esfera. Né? Sei que é uma pessoa que a gente ouviu muito isso também, esse tipo de argumentação, de um deputado ter imóveis e ganhar mesmo assim auxílio moradia de R$4.000 por mês, mas todos fazem. O juiz também faz, o Moro também ganhou. Então, ele está certo. Então, o nosso papel acaba ali. A gente mostrou isso. Você concorda? Você acha correto? Acha ok? Se achar, bem. Se não achar, tá lá mostrado.
Temos uma pergunta da Ana Rita. Ana Rita. Eu tinha feito uma pergunta, mas eu vou só mudar só um pouquinho, porque eu queria saber um pouco se vocês acham que com o Bolsonaro na liderança das pesquisas e com essa dificuldade um pouco que ele tem de lidar com entrevistas, se ele vai estar presente nos debates, ou, enfim, que tem um pouco essa estratégia comum de líderes, de comparecer só em geral no debate final, enfim, ou se ele talvez tente ter pouco tempo de TV, estar presente sempre. E uma outra pergunta, porque em 2014 teve uma coisa que foi em relação aos programas de presidente. A Marina soltou no começo, antes de todo o programa inteiro das propostas lá no TSE, todos tinham postado aquele mais genérico, mas ela foi a primeira que postou uma coisa mais detalhadinha, e aí foi super criticada sobre a questão de direito LGBT, enfim, os dois candidatos também que estavam na disputa, tanto o Aécio quanto a Dilma, não necessariamente o Aécio quanto a Dilma, mas assim, os dois partidos foram escrutinando, e os dois também demoraram muito a postar o programa. Acho que o PT nem chegou se eu não me engano, salvo engano, ele nem chegou a colocar no TSE o programa detalhado da Dilma, e o Aécio colocou 2, 3 semanas antes da eleição do primeiro turno. Né? Então, um pouco que já houve um clima em 2014 em que a gente tinha pouca proposta muito clara dos candidatos para debater, né? Uma coisa assim. E eu acho que um pouco esse clima que surgiu em 2014 não influencia, não ajudou a crescer um pouco o Bolsonaro, né? Em que candidatos que apresentaram propostas concretas foram criticados, foram muito criticados, então a resposta foi não apresentar propostas concretas. Então foi uma eleição que ficou muito de boato, mas a gente não tinha realmente um programa, assim, né, que trouxe a questão de discutir o programa de economia do Bolsonaro, mas 2014 já foi um ambiente bem confuso em relação a ter clareza de propostas para discutir na eleição. Né? As duas perguntas têm a ver com a mesma coisa, a transparência, né? Transparência dos candidatos. E, de fato, você tem razão. Às vezes, um candidato que ele é mais transparente, que ele faz uma coisa mais transparente, ele pode sofrer aquele ônus ali da transparência. De Marina, no caso que você citou, ela apresentou uma coisa muito bem detalhada e tinha uns pontos ali bem controversos. E ela... a imprensa apresentou esses pontos controversos, ela deve, obviamente, sofrer um desgaste em relação a isso, e, eventualmente, as outras candidaturas, malandramente, resolveram dar aquele jeitinho, então, beleza, vamos esconder aqui, tudo bem. A gente bate naquele dilema, né? O nosso papel é esse, informar, esclarecer, noticiar justamente que o candidato A e B, o candidato A e o candidato B não apresentaram programas, e é um dilema meio assim, aquele que foi mais transparente, entre aspas, se ferrou, certo? E o cara que foi mais malandro ali, cabe ao eleitor a gente tentar ao máximo elucidar o eleitor a estratégia desses caras que estão tentando sair pela tangente. O Bolsonaro usa isso muito, por exemplo. Ele, nessa matéria que a gente fez, ele optou por se esconder, achando que não responder, não esclarecer, a gente procurou ele insistentemente. Estratégia eleitoral, se ele vai participar de debate, por exemplo, no final ou não. Isso já aconteceu várias vezes, a pessoa calcula ali, o político calcula se aquilo ali vai ser benéfico para ele, não vai. Eles são muito pouco preocupados com a coisa da transparência. Acho que isso não repercute em voto para eles. Eles acham, se eu for transparente muito por pouco, para mim tanto faz. E se for pouco, for benéfico para mim, eu não virar alvo, eu vou ser pouco. Acho que o pensamento deles é mais ou menos esse. Eu estou na dúvida de como vai ser essa eleição, porque a eleição passada ela foi muito polarizada, né? Era PT e PSDB. Agora eu não sei como é que vai se dar isso, como é que o centro vai se movimentar nessa eleição e o que o eleitorado está esperando. Eu ainda não sei, ainda não está muito claro para mim se as pessoas vão querer, se elas estão mais preocupadas com a questão econômica, se elas querem saber, se elas querem um candidato com um discurso mais racional, ou se elas vão querer
um candidato emocional. E aí você, quer dizer, o Lula provavelmente não vai ser candidato, porque ainda que não seja preso, você tem um problema aí da lei da ficha limpa, que ele já estaria eliminado. Mas eu não sei se ele transfere a emoção dele para o substituto dele, né? Não sei se ele consegue transferir. Se fosse Lula e Bolsonaro na jogada, eu acho que seria muito emocional, né? Ia trabalhar muito com essa emoção. Tirando um polo que lida muito com a emoção, que seria o caso Lula, talvez a discussão mais racional ela ganhe mais espaço. Mas isso para mim é uma incógnita, eu não sei direito, acho que tem que esperar, eu acho que eu preciso esperar um pouco mais para ver o que a sociedade está esperando. Ok. Eu tenho uma pergunta para vocês ainda a respeito do eleitorado do Bolsonaro, porque a situação que parece que se apresenta, que quando a gente fala, bom, a gente só pode ir até o limite que a informação permite, né, e depois parece que coloca uma bifurcação que é um pouco assim, ou a gente perde contato absolutamente com esse eleitor, com essas pessoas, porque elas vão sentir que esses jornais, que essa grande imprensa, realmente é um espaço do qual essas pessoas não participam, né? Essa forma como eles reagem, sempre vão tratar a gente como palhaço, etc. E tal. Ou se a imprensa precisa de alguma forma incluir essas pessoas e refletir elas no debate que a imprensa faz, né? Ouvir essas pessoas. Então você citou aí alguns eleitores que normalmente são pessoas, são correntes que não são muito representadas na cobertura, até porque a gente falou de forma muito clara aqui no começo que algumas coisas a gente considerava que estavam superadas, né? Quer dizer, você botar em debate a democracia, botar em debate a tortura era uma coisa quase necessária. Será que é o caso de dar um passo atrás e começar a incluir esses setores de forma não caricata, de forma séria, para que eles também possam se ver refletidos no jornalismo com o qual hoje eles parecem tão apartados? Bem entendi. Essa pergunta é assim, tentar entender o eleitorado, o que ele quer, o que ele pensa, as propostas, a ideia. Eu acho que isso já vem sendo feito, né? Pode ser que não tenha sido feito de forma competente, de forma completa, mas há uma tentativa, pelo menos eu tenho visto isso, de tentar entender não só o eleitorado do Bolsonaro, os diversos matizes ali de eleitores. Assim, por exemplo, eu digo as razões de quem defende o armamento da população, né? Que esse setor esteja refletido. Qual é o argumento dessas pessoas? Não? Ou as razões das pessoas que acreditam que a tortura é um método eficiente de obter informação em certas circunstâncias em que o que está em jogo é muito maior e a vida particular é... Quer dizer, a gente conseguir entrevistar pessoas com esse ponto de vista e realmente reproduzir esse tipo de coisa no jornal. Eu acho que a gente não está fazendo isso. Eu acho que precisa ser feito. Para mim, me chamou muita atenção, de novo, porque esse episódio foi muito marcante, eu estou voltando a ele, essa questão aí da Maré, nas próprias rodas nossas de discussão, há muita intolerância, muita dificuldade de compreender o que está sendo dito. Por exemplo, eu acho, assim, quando teve o crime da Marielle, do motorista, muitas pessoas reclamaram, uma parte grande da população reclamou, que, bom, vocês só estão falando da Marielle e das outras vítimas, e dos policiais. Então, esses policiais mortos. Então, teve uma reação muito grande, porque os policiais são todos os truculentos, são isso, aí, bom, começa um debate, aí você vai falar. Eu acho que tem que incluir. Eu acho que nessa discussão de Marielle, tem pessoas que perderam, sei lá, filho, mãe, pai, então tem que chamar para a discussão. Eu acho que a gente tem que entender que você tem que ver essas pessoas, tem que ver o drama delas, entendeu? E a gente fica, se você vai falar, não, tem que incluir, você é de direita ou você é liberal. Essa intolerância, até no nosso debate, me assusta, entendeu? Porque qualquer coisa que você fale que saia daquilo ali que as pessoas estão pensando, elas já te rotulam. Então a coisa virou meio que panfletária. O nosso debate, e me assusta muito aqui no Rio de Janeiro, o nosso debate é panfletário. Nós estamos com um problema seríssimo de segurança pública e a gente não consegue se reunir para discutir.
sabe, todo mundo brigando uns contra os outros, a oposição brigando com a direita dizendo que eles não defendem que os policiais são tratados dessa forma, o outro diz que policial é tudo bandido, não pode ser assim. Então, claro, isso é uma forma de exclusão, porque muitos desses policiais vêm dessas comunidades pobres. Aí sabe o que acontece? As pessoas foram na manifestação lá na Maré. Sabe quem era que estava na manifestação da Maré? Zona Sul. Tem uma coisa muito errada. A população da Maré não estava na manifestação. Ou estava em pequena quantidade, porque é uma multidão. Então, se você disser, não, tinha, sei lá, 1000 pessoas, não vale. Tinha que ter toda aquela comunidade lá. Por que não está? Tem alguma coisa errada. A gente não está falando para eles. É isso. Agora, ainda sobre o caso Marielle com o Bolsonaro, foi talvez o primeiro grande caso numa área de domínio dele, teoricamente, ou de preferência dele, para dizer de forma mais neutra, que é a área dos direitos humanos, e ele não falou. A gente falou aqui muito sobre o que o Bolsonaro fala, sobre como ele fala e tal. Agora tem um fato novo que ele não falou numa área onde ele tem muito voto, e num caso onde o eleitorado dele falou. Como é que vocês interpretam? A estratégia de tentar não ter desgaste, recorrendo ao que a menina ali até levantou. Quanto menos transparente que eu for, eu posso ter um menor desgaste, porque envolve muito o eleitor dele. Ele falando para um lado pode ser uma coisa danosa para a imagem, falando para outro pode ser uma coisa danosa para o eleitorado dele. Então ele recorre a esse tipo de coisa. Há uma cultura aí, muitos políticos aqui no Brasil, de achar que ele não precisa prestar contas, não precisa se manifestar, não precisa ser transparente. Infelizmente, essa é uma cultura presente aqui. Estou dizendo aqui que eu vou fazer mais uma pergunta do público e depois passar a palavra para o João Paulo encerrar, porque a gente está com o tempo um pouco curto, o Ranier precisa ir correndo para o aeroporto logo depois. A Pauline Frank de Almeida, falei certo o nome? Pauline? Só um minutinho. Bem, minha pergunta é um pouco se a gente demorou para falar do Bolsonaro, porque ele é parlamentar há mais de 2 décadas, colocou os 4 filhos, nós temos Câmara, Alerj, eu vim do Paraná 2 semanas para o Rio, mas parece que o Bolsonaro só agora a gente vem escrutinando, né? Por que não fizemos isso antes? Será que nós jornalistas também pecamos nisso? De talvez ter colocado suas gafes, ter colocado seus erros antes, impedindo que ele virasse esse fenômeno? Não, acho que pode ser. Seu perfil foi em 2016, né? Enfim, a matéria nossa agora é de 2017, mas porque necessariamente hoje ele é uma pessoa que é um possível presidente do Brasil, ele é um forte candidato à eleição presidencial. No passado, ele era mais um em 513. Pode ter faltado a sensibilidade para olhar e falar, não, esse um aí, lá na frente, não vai ser esse um em 513. Mas, realmente, poderia ter sido feito lá atrás. Mas também, eu fico pensando assim, se fosse feito lá atrás, teria, número 1, espaço, e número 2, repercussão? Não sei. Eu acho que ele não existia, sinceramente. Naquela época, há alguns anos, ele não existia. Você tinha o PT estava em alta, né? Você tinha meio que um consenso, uma aprovação enorme do Lula. Você não tinha, ele não existia, o Bolsonaro, ele era muito lixo. Eu acho que a gente começou a fazer o papel quando ele começa realmente a surgir como possível candidato a presidente da República. Senão ele teria que fazer alguma coisa, ele não tinha projeto, ele não tinha nada que você pudesse chamar a atenção dele, só nessas coisas mais folclóricas na época. O que me chama a atenção, sim, é essa discussão. A gente não está prestando atenção na mudança da cabeça do eleitorado. Essa coisa de da população, parte da população se dizer de direita, isso não existia. Nos anos 90 não existia quem se assumisse de direita. Agora eu sou de direita. Isso que a gente não prestou atenção. O problema,
acho que a questão não só de ser de direita, mas o que as pessoas associam com a direita e consigo mesmo também, né? Porque uma coisa é você ser de direita do ponto de vista moral, em relação, por exemplo, à união homoafetiva, sei lá o que você quiser, família e tal. Outra coisa é você ser de direita e dizer que isso representa defender a tortura ou a volta à ditadura, como se essa também fosse a característica da direita, claro. Você tem alguém lá como Emmanuel Macron, que é uma direita, mas certamente não é alguém que defende a tortura ou que tem uma ditadura ou uma guerra civil, ou que se mais de 300 mil, sonegação fiscal. Né? Então, assim, por dizer coisas que foram citadas pelo Bolsonaro. Acho que, além do que tu está dizendo, é o tipo de associação que se faz com a direita. Né? Também muito a ver com a história que o país tem, e o fato da direita ter se associado, e ter gestado e ter parido a ditadura militar da forma que é. Tampouco se trata de fazer uma negação do processo histórico, mas não é certamente a única direita possível, o único conservadorismo possível, a única moralidade possível, né? Mas, claro, quando ela vem revestida com esses valores, que são a negação da democracia, a negação da vida, a negação do devido processo legal, a negação de uma polícia que funcione sob comando civil num regime democrático, realmente se perguntar se é uma defesa de direito ou uma defesa de barbaridade, né? Porque atenta contra valores que não é uma questão de opinião, de eu dizer que é certo ou errado, mas que estão na Constituição, que estão nas leis, que estão nos combinados que uma determinada sociedade resolveu eleger como valores que são importantes, né? Você vê que uma picareta um pouco dilapidando disso como é que você classifica isso? É até injustiça com a direita, né? Com a ideia do pensamento de direita, né? Que você pode ter, ser uma coisa liberal, E da mesma forma com a esquerda, né? Ele também tem essa simplificação, comunismo, etc. e tal, como se a União Soviética fosse a única possibilidade de esquerda, né? Enfim, precisamos terminar. E que remete, desculpa, aliás, não, queria acrescentar, e que talvez, Consuelo, será que remete a uma tendência global? Ou seja, ele existe pela tendência global que nós estamos vivendo, esse momento contemporâneo, que é um terreno fértil, como você falou várias vezes, para uma pessoa como ele surgir? Eu acho que a gente está vivendo uma onda conservadora no mundo, né? E eu acho que talvez tenha a ver com essa nossa incompreensão do que aconteceu. Por exemplo, a elite intelectual americana não conseguiu compreender as necessidades daquelas pessoas que estavam lá, trabalhadores que tinham perdido seus empregos, os rednecks, vistos com desprezo, até pela própria Hillary, né, que faz aquele discurso desastroso. Né? No caso da Inglaterra, no Brexit, é a mesma coisa. Quem eram aquelas pessoas? Quem votou contra o Brexit? O que você sabe da realidade daquelas pessoas? Até que ponto? Por que está surgindo essa onda conservadora? Porque a gente se distanciou e parou de ver essas pessoas. Essas pessoas estão se tornando invisíveis, só que elas não são. Elas querem ter voz. Eu acho que por isso que a gente precisa enxergar o que está acontecendo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o futuro, então. A gente está às portas da eleição, do início da campanha. Como é que vocês veem o que se apresenta por aí? Como é que se vocês estão trabalhando, já se preparando para isso? Se você, por exemplo, vai estar dedicado à cobertura dele? Como é que vai ser o futuro? Não, ainda não está definido no jornal, mas falar uma obviedade, né? A eleição é muito imprevisível essa. Ainda não está certo quais os nomes exatamente vão estar na urna eletrônica no dia 7 de outubro. Tem, por exemplo, esse empresário da Riachuelo, ele é um nome que ele está reivindicando para si uma candidatura. Eu sou uma pessoa de direita, mas a direita clássica e tal. Temer vai ser candidato? Não vai? Diz que vai, diz que não vai. Então, está uma coisa... talvez exemplo do que aconteceu em 89. Vocês seguem no tema, ele rende mais perfil? Como é que uma revista com o perfil de vocês lida com a eleição e com ele agora? Bom, agora a gente vai acompanhar alguns candidatos, né? A gente vai fazer os perfis. E tem pouco tempo, a equipe é pequena, mas a gente vai voltar ele, não sei se especificamente fazendo o perfil, mas dentro desse contexto de redes sociais, como é que a gente está vendo como eles estão atuando. E vamos fazer os outros candidatos também. Eu, por exemplo, já estou trabalhando com um partido e outras pessoas vão começar a trabalhar também lá na revista. Agora a gente vai começar a acompanhar, só que as matérias da Piauí, elas levam 3 meses para ser feitas. Então,
Que bom que tem alguém fazendo isso. Muito bem, é muito bom terminar cheio de dúvidas e inquietudes, né? Próprio do debate jornalístico. Não estamos numa missa, não? Todo mundo sai muito consciente do que são as coisas. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela pública por ter patrocinado a conversa, por ter trazido a gente aqui, obrigado por vocês que compareceram, pelas perguntas, pessoas que acompanharam na internet. Acho muito importante ter espaço como esse no ambiente político como a gente está vivendo e também num ano eleitoral tão importante. Até a próxima. Inclusive, dia 14 de abril vai ter uma conversa pública sobre intervenção militar no Rio, então acho que todo mundo também está querendo falar sobre isso, foi falado aqui muito hoje, então por favor venham às 4 da tarde, dia 14 de abril. Obrigada. Sim, quem é estudante, por favor, eu vou estar ali no final do salão, se quiser, horário